O poder que fez o reino do Makai inteiro tremer, contra o poder que humilhou o Super Buu sem gastar uma gota de energia. O Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima venceria o Gohan místico em um combate direto? Hoje você vai saber quem venceria e quem está acima na hierarquia de poder antes de Dragon Ball Super. Antes de medir o poder do Super Saiyajin 4, precisamos entender a escala real do Goku de Dragon Ball Daima, isso na sua forma base. Os eventos de Dragon Ball Daima se passam exatamente um ano após a luta final contra Kid Buu, e um ano de treinamento para o Goku, que já estava num nível de poder absurdo, muda totalmente essa análise. Afinal, Dragon Ball Z já havia estabelecido que, ao passar das sagas, a forma base e o poder aumentam. Afinal, o Goku da saga Freeza não se compara com o Goku da saga Cell e o Goku da saga Cell não se compara com o Goku da saga Buu. Isso não só em transformações, mas também em sua forma base. Então não é absurdo nenhum dizer que a forma base do Goku em Dragon Ball Daima já está em outro nível em comparação ao Goku da saga Buu. Porém, nesse um ano, o Goku não só aumentou a sua forma base, ele também trabalhou bastante o Super Saiyajin 3. O controle melhorou e a eficiência também. O desgaste progressivo que era evidente na luta final contra Kid Buu ficou bem mais aceitável em Dragon Ball Daima. Embora, sendo honesto, na minha opinião, Vegeta demonstrou um controle melhor do Super Saiyajin 3 do que o Goku em Daima. Porém, é perceptível que o Goku melhorou também o controle, em comparação aos eventos da saga Buu. O Goku conseguiu o Super Saiyajin 4 com base em treinamento. O Goku não revelou que treinamento foi esse, mas eu preciso deixar claro que ele não conseguia acessar esse poder de maneira própria. Afinal, o poder do Super Saiyajin 4 foi levemente despertado por Neva quando ele libera o potencial oculto de Goku. Isso é uma alimentação real? Obviamente que é. O controle incompleto do Super Saiyajin 4 é um fator que vai entrar sim na análise e não pode ser ignorado. Porém, quando esse poder aparece e é manifestado em Goku, o resultado fala por si só. Goku Super Saiyajin 4 subjuga Goma em uma luta direta. Ele o supera em uma disputa de poder e faz o reino do Makai inteiro tremer com a pressão do seu Ki. Isso não é um feito minúsculo. Em comparação com o Super Saiyajin 3, o Super Saiyajin 4 está em outra prateleira de poder. Precisamos ser honestos sobre um limite importante para essa comparação. O Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima não é o mesmo Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. O Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT está em outro nível, cara. Ele é facilmente comparável ao Super Saiyajin God. Especulam que o Super Saiyajin 4 é 10 vezes mais poderoso que o Super Saiyajin 3, afinal é um Ozaru transformado em Super Saiyajin e o resultado disso se transforma em Super Saiyajin 4, o que faria o multiplicador ser lá para 4.000 vezes, algo absurdo que muitas pessoas acaba subestimando o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. Em contrapartida, o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima está sim em outra prateleira comparável ao Super Saiyajin 3, mas não chega ao nível do Super Saiyajin 4 do GT. Então, com a base mais forte do que o final de Dragon Ball Z, Super Saiyajin 3 mais refinado e o Super Saiyajin 4, é esse o guerreiro que vai enfrentar o Gohan Ultimate. Gohan místico é um dos personagens mais poderosos e apelativos de Dragon Ball Z. Depois que o velho Kaiô desperta seu poder, a apelação é absurda. Afinal, o velho Kaiô ele não ensinou uma técnica nova para o Gohan, ele não o deu uma transformação, ele apenas destravou todo o potencial latente de Gohan, o potencial que ele acumulou durante a sua vida inteira. O resultado contra Super Buu é totalmente expressivo. Não foi uma luta competitiva, não foi um confronto onde os dois trocavam golpes totalmente equilibrados. O domínio era absoluto e unilateral. E o dado mais importante para o Gohan místico nesse confronto não é o poder bruto dele, é a durabilidade estrutural da sua forma. A forma mística não gasta energia progressivamente, não tem um relógio nem um custo de energia como o Super Saiyajin 3. O poder máximo de Gohan está disponível do primeiro segundo ao último segundo de batalha. É esse Gohan que vai enfrentar o Goku Super Saiyajin 4. Em uma batalha prolongada contra o Goku Super Saiyajin 4 que ainda não controla totalmente a sua forma, pode ser até uma vantagem para Gohan, mas a gente precisa deixar uma coisa bem clara aqui que muitas pessoas não falam. O Gohan místico de Dragon Ball Z não é o auge da sua transformação. Quando ele pega esse poder e vai diretamente enfrentar Super Buu, a sua transformação não está no seu potencial máximo, não é o auge do Gohan místico. Essa forma mística evolui de maneira totalmente exponencial, e a grande verdade disso é que o Gohan místico atual de Dragon Ball Super ele é
facilmente comparável ao Super Saiyajin Blue lá do Torneio do Poder. Inclusive no Torneio do Poder subjugou a Kefla, que era uma fusão absurda entre duas guerreiras. Inclusive uma delas, né, subjugou o Freeza Dourado, né? Então é uma forma totalmente confusa, mas sempre demonstrou um poder absurdo. Para medir o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima em relação ao Gohan místico de Dragon Ball Z, precisamos de um ponto de referência onde os dois compartilham. E esse ponto existe, é o Super Buu Gotenks. Porque se a gente lembrar, o Super Buu Gotenks era superior tanto ao Gohan místico quanto ao Goku Super Saiyajin 3 naquele momento. Por mais que eles não tenham uma luta canônica, né, o Super Saiyajin 3 e o Super Buu Gotenks dentro do mangá, no anime teve uma breve luta entre os dois. E o Goku estava sendo totalmente subjugado pelo Super Buu Gotenks, desesperado, pedindo para o Gohan achar logo os brincos Potara para eles poderem se fundir e virar a luta sobre ele. Naquele momento, Goku e Gohan não eram completamente parelhos. Gohan era bem mais poderoso do que Goku. No entanto, Goku estava pedindo para Gohan, né, fazer a fusão, porque ele sabia que se os dois lutassem juntos de maneira separada, não seria o suficiente para vencer Super Buu Gotenks, deixando a interpretar que Super Buu Gotenks era no mínimo 2 vezes mais forte do que Gohan e do que Goku. Isso sendo até conservador, porque poderia ser bem mais. Porém, em comparação com o Goku de Dragon Ball Daima, que tem uma base mais forte depois de 1 ano de treinamento e uma transformação a mais, que é o Super Saiyajin 4, podemos seguir com a seguinte premissa: se considerarmos que todas as transformações do Goku multiplicam o poder de maneira significativa, podemos chegar em uma resposta. Afinal, o Super Saiyajin 2 ele é 2 vezes mais poderoso do que o Super Saiyajin 1, o Super Saiyajin 3 ele é 4 vezes mais forte do que o Super Saiyajin 2, mostrando que todas as transformações têm um multiplicador totalmente em outro nível. O Super Saiyajin 4 seria no mínimo 2 vezes mais poderoso do que o Super Saiyajin 3. Algo somado com uma base mais poderosa poderia colocar o Goku Super Saiyajin 4 acima do Super Buu Gotenks, com tranquilidade até, tá? Porém, não tô falando que o Super Saiyajin 4 de Daima é 2 vezes só mais forte do que o Super Saiyajin 3, deve ser bem mais. Não do nível do GT, como eu disse anteriormente, mas superior ao Super Saiyajin 3 com uma leve consistência. A gente viu isso em Dragon Ball Daima, né? Então o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima escala matematicamente acima do Gohan místico, isso daí é um fato, tá? Mas isso é o suficiente para vencer ele na prática? É aqui que a análise fica mais interessante. É fato que no início da luta Goku iria se sair melhor e iria pressionar Gohan de todas as maneiras possíveis, afinal ele se escala acima do Gohan, né? E eu preciso deixar claro que escalar acima, né, em Dragon Ball é algo que a gente precisa levar muito em consideração, afinal, mais poder em Dragon Ball significa mais resistência, mais velocidade, mais força, mais todos os atributos. Porém, Gohan poderia mostrar um poder ao decorrer da luta, até conseguindo acertar alguns golpes no Super Saiyajin 4. Porém, a gente precisa levar uma coisa em consideração, que o Super Saiyajin 4 não gasta tanta energia também. Não tem a durabilidade do Gohan místico, obviamente não teria, porém é uma forma que não gasta tanta energia. É incrível que o Super Saiyajin 4, tanto do GT, tanto do Daima, não parece gastar tanta energia quanto o Super Saiyajin 3. Isso, na minha opinião, chega até a ser insano. Porém, tem uma coisa que é preciso levar em consideração. Se a gente lembrar, o Gohan praticamente não tem destaque, nem aparece em Dragon Ball Daima. Isso, na minha opinião, tem um motivo claro. O poder de Gohan ali em Dragon Ball Z, a Dragon Ball Daima e até mesmo no começo de Dragon Ball Super é muito overpower. Assim como o Gohan foi tirado da luta final contra o Kid Buu de maneira totalmente roteirística, né? Ele foi tirado de Dragon Ball Daima também. Isso só mostra como o personagem era muito poderoso naquela época e para ter uma história precisaria o tirar, né, de tela. Isso aí é normal, a gente vê em várias obras aí, né? Tipo, né, Attack on Titans, né, tirando o Levi, em Jujutsu Kaisen tirando o Satoru Gojo e até em Death Note tirando o L contra o Kira. É uma maneira de roteiro para você tirar o mais forte e ter mais tensão dentro da história. Isso é normal, né? Mas eu preciso deixar claro que a diferença entre o Super Saiyajin 4 e o Gohan místico, ela existe. É uma diferença esmagadora. E a resposta para o vencedor, a gente precisa considerar qual Gohan que a gente vai estar comparando. Se a gente for comparar o Gohan que luta contra o Super Buu e que aparece na saga Buu, o Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima vence, que o poder bruto está matematicamente acima do Gohan místico e também ele não desgasta tanto, então Goku consegue sustentar a pressão e consegue finalizar mantendo o controle da luta do começo ao fim. Porém, se a gente comparar o Gohan místico com o controle mais refinado dessa transformação, algo que ele apresentou lá no Torneio do Poder, afinal preciso lembrar vocês que ele treinou um dia o refinamento dessa técnica e já ficou com um nível de poder simplesmente colossal, o Gohan vence com extrema facilidade. A forma mística no seu auge está em outro nível em comparação ao Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima. Mas e aí, gostou
do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, que é muito importante, para acompanhar mais batalhas do canal, etc, que vai sair várias aí, e comenta aí se você concorda com o resultado. Você acha que o Gohan místico de Dragon Ball Z teria como virar essa luta? Comenta aí que eu quero saber, e é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, abraço, fui!